galerinha do mal! Aqui é a Kakaiju. Eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que muita gente sente, mas vai deixando quieto. A gente sempre ouviu que o brasileiro é zoeiro, que rir de tudo é parte da nossa cultura. Só que em algum momento isso deixou de ser leve e começou a virar um ambiente onde a pessoa vive sendo testada. Ela é testada para ver até onde aguenta ser alvo de piada, de exposição e de provocação. Hoje em dia parece que existe uma pressão constante para mostrar que nada te atinge. Se algo te machuca, você ri. Se algo incomoda, você finge que é bobeira. Porque ninguém quer ser visto como fraco ou sensível demais. E aí, sem perceber, muita gente começa a montar um personagem. Um personagem que não liga pra nada, que não precisa de ninguém e que é sempre imune. Só que isso muitas vezes é só defesa emocional. O problema é que quando todo mundo finge que tá tudo bem, o nível das humilhações vai subindo e o limite vai subindo. Coisas que claramente são falta de respeito passam a ser tratadas como humor. E quem demonstra incômodo vira o maior alvo, como se sentir algo fosse um erro e como se ter limite fosse um defeito. Eu vejo muita gente cansada por dentro, cansada de ter que provar o tempo todo que aguenta tudo, cansada de viver em alerta social, medindo reação e tentando não virar o próximo alvo. E isso vai deixando o ambiente pesado, mesmo quando todo mundo tá rindo. Tem uma diferença enorme entre rir junto e rir de alguém. Quando a segunda vira regra, as relações começam a perder cuidado e consideração. E quando o respeito vai sendo tratado como frescura, a convivência vai ficando cada vez mais dura. Muita gente já percebeu isso, mesmo que não fale em voz alta. E reconhecer que esse peso existe é importante, porque fingir que é só brincadeira não faz o desconforto desaparecer, só faz ele ficar guardado. Quando eu falo de honra e de limites, eu não tô falando de orgulho vazio ou de querer ser melhor que os outros. Eu tô falando de algo muito básico. A forma como a gente permite que nos tratem. Porque isso molda quem fica na nossa vida e quem acha que pode pisar na gente sem consequência. Eu também preciso deixar uma coisa muito clara aqui para não confundirem tudo. Brincar entre amigos não é um problema. Zoar de forma leve entre pessoas que se gostam faz parte de qualquer amizade saudável. Eu mesma sou prova disso. Minha comunidade vive me chamando de baixinha e eu já falei várias vezes que eu não ligo, que eu acho engraçado e não tem problema. Isso é uma piada onde todo mundo sabe que existe carinho ali. Ninguém tá tentando me diminuir de verdade, até porque se diminuírem eu sumo, né? O problema começa quando a pessoa usa traços que a outra claramente não gosta, quando toca inseguranças e quando insiste mesmo vendo que machuca. Aí já não é mais brincadeira, é exposição e desrespeito. E o que me preocupa é que isso tá sendo normalizado cada vez mais, como se qualquer coisa pudesse ser dita só porque alguém chamou de zoeira. Amizade de verdade tem termômetro, leitura de ambiente, consideração e tem até pedido de desculpa sincero quando os limites são cruzados. E quando isso some, o que sobra é gente usando humor como desculpa pra ser cruel. O que eu tenho observado é que para muita gente defender a própria dignidade virou motivo de julgamento. Se você fala que não gostou de uma brincadeira, dizem que você não aguenta a zoeira. Se você se afasta de quem te desrespeita, dizem que você é dramática. E aos poucos vai se criando a ideia de que a pessoa legal é aquela que aceita tudo calada e ainda sorri. Só que isso vai corroendo por dentro. Tem muita gente boa se isolando porque tá cansada desse ambiente agressivo disfarçado de humor. Pessoas que preferem ficar sozinhas a viver em grupos onde a qualquer momento podem virar alvo. E isso é triste, porque comunidade deveria ser um lugar de apoio, não de medo. E a amizade deveria trazer segurança e não tensão constante. Eu também vejo que isso foi se intensificando com o tempo. Cada geração parece achar mais normal e um pouco mais longe. A humilhação vira conteúdo, vira corte de internet e vira entretenimento. A pessoa deixa de ser vista como alguém com sentimentos e vira um personagem para os outros rirem. E quando todo mundo entra nessa lógica, a empatia vai diminuindo. Existe também um cansaço cultural acumulado.
Muita gente sentiu que certas pautas foram empurradas de forma forçada, que opiniões não podiam ser mais ditas, e que havia sempre alguém policiando cada palavra, tom e intenção. E isso gerou saturação. E agora boa parte das pessoas reagindo ao extremo oposto, quase como uma rebeldia sem freio. Só que exagero de um lado não cura exagero do outro. No fim, quem paga a conta são as relações humanas, que ficam mais ásperas e mais desconfiadas. E o resultado é um ambiente onde ser gentil parece fraqueza e ser rude parece autenticidade. Só que viver cercado de grosseria não fortalece ninguém. Isso só vai criando gente ferida, que aprende a ferir também. E esse ciclo não constrói uma sociedade mais forte, só constrói pessoas mais fechadas e mais defensivas. Quando eu penso em saída para isso tudo, eu não penso em virar fria, grossa ou viver na defensiva. Eu penso em critério, em escolher melhor quem entra na nossa vida e quem permanece nela. E nem todo mundo merece acesso ao nosso tempo, à nossa energia e à nossa intimidade. Tem gente que já chega com desrespeito, com deboche e com vontade de diminuir. Essa pessoa já tá mostrando quem é. Existe uma diferença enorme entre conviver e tolerar qualquer coisa. Conviver exige respeito mínimo. Quando isso some, o que sobra é só desgaste. E ninguém é obrigado a se submeter a isso para provar que é forte. Força de verdade aparece quando você mantém seus valores, mesmo quando o ambiente pressiona o contrário. Uma coisa que me preocupa de verdade é perceber que as pessoas mais fortes, mais íntegras e que não se deixam corromper por essa cultura de escárnio, de deboche e de bullying, muitas vezes estão se afastando. Estão ficando fora da própria convivência social porque não querem entrar nesse jogo. É quase como se a sociedade estivesse escolhendo se autodestruir, deixando espaço para quem grita mais alto, para quem humilha mais e para quem pisa sem peso na consciência. E enquanto isso, pessoas honradas e firmes vão se recolhendo e vão ficando na delas. E uma sociedade que afasta a gente de valor perde a sua base. Eu sei que tem muita gente se sentindo sozinha, cansada e mentalmente esgotada. Os níveis de tristeza, ansiedade e depressão não surgem do nada. O ambiente em que a gente vive influencia muito. E quando tudo vira disputa, ironia e ataque, o coração vai ficando pesado. O que dá pra fazer no nível pessoal é simples de entender, mas é um pouco difícil de aplicar. É não aplaudir grosseria, não normalizar a humilhação, não dar palco pra quem vive de diminuir os outros. Quem se esforça para ser rude mostra muito sobre si, e essa pessoa não merece ser referência na sua vida. Quem chega trazendo negatividade constante não precisa ser mantido por perto. Ser uma pessoa boa exige esforço, caráter e autocontrole, e isso nunca foi fraqueza, isso sempre foi força. E quanto mais gente decide viver assim, mais o ambiente muda ao redor, mesmo que aos poucos. E eu quero muito ouvir de vocês agora, de verdade. Me conta aqui nos comentários se você também tá cansada ou cansado dessa cultura de humilhação constante. Se você já se sentiu pressionado a rir de algo que te machucou, ou se já teve que aturar desrespeito para não virar alvo. Sua experiência importa porque isso é mais comum do que parece e muita gente acha que tá sozinha nisso. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, deixa o like porque isso mostra pro YouTube que esse tipo de conversa precisa chegar em mais gente. Se inscreve no canal pra gente continuar tendo esse espaço de conversa sincera. Compartilhe esse vídeo com alguém que anda se sentindo assim também. E ativa o sininho pra não perder os próximos conteúdos. Se o botão de hype estiver disponível para você, aperta ele também, isso ajuda muito o canal a crescer e fortalecer essa comunidade. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.